Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de cura e libertação para a tua vida. Se vocês não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra e deixe os seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu vou ministrar, podem fazer perguntas. E se vocês também tiverem alguma sugestão para que eu venha trazer uma nova palavra, deixem também as suas sugestões nos comentários, ok? Tá, hoje eu vou estar falando a respeito de identidade e propósito. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem é você? Essa pergunta é uma pergunta que parece muito simples, mas que a maioria das pessoas demoram muito para responder, ficam pensando e algumas ou a maioria delas nem respondem porque não sabe quem são. Mas eu quero começar lendo 3 versículos bíblicos para que você saiba aquilo que o Senhor, que o nosso Pai, diz a respeito de quem nós somos. O primeiro versículo está em Gênesis 1:27, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O segundo versículo está em Jeremias 1:5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E o terceiro versículo que eu quero deixar para vocês está em João 1:12, que diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, queridos, mediante a palavra do Senhor, que é a verdade, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês sabem em que momento da vida de vocês tiveram a sua identidade distorcida? Eu vou comentar a respeito de 4 tópicos. O primeiro tópico é a questão da rejeição, tá? A rejeição, quando ela acontece no ventre, na primeira ou na segunda infância, ou seja, períodos em que a criança não tem o caráter formado ainda, isso é algo que deturpa a identidade da pessoa. Toda vez que ela sofreu uma rejeição nessas condições. O segundo tópico é a respeito da paternidade. Quando uma pessoa tem um pai muito autoritário, ou seja, quando o pai abusa da autoridade de pai, quando o pai é ausente, quando o pai é muito severo, ou mesmo quando a pessoa não conhece o seu pai, isso também vai trazer uma identidade distorcida. Por quê? Porque o pai, ele é responsável por afirmar a identidade do filho ou da filha. O terceiro tópico é a respeito do abuso sexual. Essa questão do abuso, a maioria das pessoas que foram abusadas, elas não conseguem falar a respeito disso, elas não conseguem se expor, né? Porque isso traz um espírito de mordaça. O que é espírito de mordaça? É aquele espírito que tenta calar a voz da pessoa que sofreu um abuso ou que sofreu um estupro ou qualquer outro tipo de ação nesse sentido. O abuso sexual é algo que vai deturpar muito a identidade da pessoa. Inclusive, em alguns casos, quando a pessoa é abusada por outras pessoas do mesmo sexo, essa deturpação é tão grande que a pessoa muitas vezes ela acha que é um homem num corpo de mulher ou vice-versa, de tão sério que é essa questão do abuso sexual. E o quarto tópico é quando uma pessoa ela é abandonada pelos pais. Muitas crianças são abandonadas pelos pais e esperando algum casal fazer o processo de adoção, essas crianças ficam em abrigos. E ali elas são providas
com falta de carinho, de afeto, de abraço, né? E isso é algo também que deturpa muito a identidade do ser humano, né? Algumas pessoas são logo adotadas, mas também às vezes tem alguma questão com os pais adotivos. Então toda essa questão também traz uma deturpação, uma distorção da identidade. E agora eu quero falar para vocês, vocês podem me perguntar, tá, ok, agora eu já me identifiquei, eu já sei por que eu tenho uma identidade distorcida, mas o que eu faço com essa informação? Bom, eu vou falar para vocês agora a respeito de 4 tópicos que faz com que você seja curado e liberto, tá? E venha ter a sua identidade restaurada. O primeiro ponto, ou o primeiro tópico, é você aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque numa daquelas palavras, num daqueles versículos que eu falei para vocês no começo, fala que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, né, o Senhor já tinha nos escolhido. Então Ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba. Então, o primeiro tópico é vocês entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, né, como o único Senhor e Salvador, para que Ele venha reinar, para que Ele venha governar a vida de vocês. O segundo tópico é pedir para o Espírito Santo de Deus trazer à memória de vocês aquilo que vocês não estão lembrando muitas vezes, mas que precisa ser curado. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque muitas pessoas muito feridas de alma, muitas pessoas que precisam muito da restauração da identidade, não lembram o que aconteceu nesse período especificamente que eu falei, né? Primeira infância, segunda infância e com certeza no ventre é só o Espírito Santo mesmo para trazer essa revelação, né? Por quê? Porque quando uma pessoa é ferida demais, ela cria um mecanismo de defesa e em muitas pessoas, a pessoa simplesmente não lembra o que aconteceu naquele momento que ela foi muito ferida. E o Espírito Santo da verdade é aquele que sabe e conhece todas as coisas. Então nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo para trazer a revelação dos eventos, dos fatos que aconteceram na nossa vida, para que haja, né, a cura e a libertação. O terceiro tópico, quando o Espírito Santo te traz essas revelações, quando o Espírito Santo te faz lembrar ou te revela através de um ente querido, através de alguma pessoa mais velho que você, que saiba da tua história, não sei, o Espírito Santo ele tem a forma exata de trazer essa informação quando você ora e pede. Nesse momento, você vai ter que liberar perdão para aquelas pessoas, seja as pessoas que te abusaram, seja as pessoas que te rejeitaram, seja as pessoas, ou seja, aconteça o que tiver acontecido, você vai ter que liberar perdão para essas pessoas. E mais do que isso, você vai ter que fazer o caminho de volta. Aí você pode me perguntar, mas o que é o caminho de volta? O caminho de volta é você fazer o processo de reconciliação com essas pessoas. Muitas pessoas foram abusadas por pessoas que perderam o contato. Nesse caso, você não precisa se preocupar. Nesse caso, você vai liberar o perdão para essas pessoas e o Senhor vai já dar essa situação por encerrado. E muitas vezes também a pessoa que te feriu, que te magoou, até te abusou, já morreu. Também não vai ter como você fazer o caminho de volta, mas você libera o perdão. E preferencialmente você chama uma pessoa, um líder, um pastor, uma pessoa que você confie, uma pessoa que seja maduro na fé, para você confessar esse pecado, para você fazer essa oração, ela concordar com você e desligar esses pecados da sua vida. E por último, que eu quero falar para vocês, vocês, a partir desse momento, a partir da cura e da libertação, vocês focarem na reeducação. O que é isso, reeducação? Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor
num caso de uma pessoa que a distorção de identidade foi tão grande que ela passou a ser uma pessoa homossexual. Então, vamos supor que é uma moça, mas que acha que é um moço. Nesse caso, quando a pessoa passa por cura e libertação, ela precisa fazer o processo de reeducação. Porque se ela passou anos na vida de homossexualidade, ou seja, aquela moça, ela perdeu aqueles traços femininos, ela perdeu aquela delicadeza de mulher. Então ela aprende, ela acaba se condicionando sentar como homem de perna aberta e vários outros hábitos ela acaba adquirindo. E quando você passa por cura e libertação, isso não é automático. Você vai ter que passar por um processo de reeducação. Ou seja, você vai ter que reaprender a delicadeza de uma mulher, reaprender a forma que a mulher senta, se comporta, né? Mas tudo isso é possível em Deus. E por último, queridos, para completar essa palavra, eu quero dizer que todas as pessoas que têm as suas identidades distorcidas, deturpadas, que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Se você se viu em alguma dessas situações, você pode ter certeza que o Senhor tem um grande propósito na sua vida. Mas depois de você passar por todo esse processo de cura, libertação e reeducação, o Senhor vai te mostrar aonde está o seu chamado, para que Ele permitiu que você passasse por todas as coisas, porque muitas pessoas questionam o Senhor, né? Mas a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o Senhor vai te direcionar e vai entregar o seu ministério e você vai ser tremendamente usada nas mãos de Deus. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo. E se vocês forem no meu canal, tem alguns vídeos específicos que falam a respeito do perdão, a respeito do abuso, a respeito de vários assuntos que eu abordei nesse vídeo, ok? Um grande beijo, que Deus abençoe e até meu próximo vídeo.